Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais uma videoaula dentro da nossa série de aulas de metrologia. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a parte de conversão de unidades, né? No caso, vamos dar ênfase à conversão de milímetro para polegada, polegada para milímetro, tá? Tanto polegada ordinária quanto polegada decimal, tá? Para isso a gente vai trabalhar dividindo, né, em seis casos de transformação. E vamos estar trabalhando alguns exemplos. É interessante que você esteja com um caderno, né, para poder estar anotando aí do quadro e estar desenvolvendo os exemplos juntamente com a gente, a fim de adquirir esse conhecimento. Por que é importante esse conhecimento? Porque dentro do segmento industrial, você sempre está tendo que comprar um material em polegada e às vezes fabricar em milímetros, tá? Então é interessante que você compreenda e entenda os valores de conversão, porque é necessário de quanto em quanto que você faça as conversões aí dos valores equivalentes. Então aqui no primeiro caso, tá, da conversão de unidades, a gente vai trabalhar a conversão de polegada ordinária, que seria a polegada fracionária, para milímetros, no caso milímetros decimais, né? Como é que eu faço isso? A gente tem sempre que tomar como referência que uma polegada, tá, ela corresponde a 25,40 milímetros. Então isso aqui é um valor para nós de referência. Então a nível de conversão, tá, a gente utiliza muito esse valor. Então, esse valor de 25,4, que é o valor correspondente a uma polegada, vai sempre aparecer nos casos de conversão. Então, no primeiro caso aqui, a gente vai converter uma fração, tá? Uma fração em polegada para milímetros. Como é que eu faço isso? É sempre da mesma forma. Você vai pegar o numerador, tá? E vai multiplicar o numerador por 25,4 e dividir pela base, dividir pelo denominador, vai chegar no resultado. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, já coloquei aqui para vocês, ó. O numerador é o 3, tá? Vezes 25,4 dividido pela base do denominador, que é 8. Vamos desenvolver isso aqui? Então será 3 vezes 25,4. É interessante você ter em mãos também uma calculadora, tá? Pode ser uma calculadora científica, uma calculadora simples, para agilizar o processo. Então seria 25,4 vezes 3. Então a gente encontra, tá, o valor de 76,2. Esse valor você divide pelo denominador, que no caso aqui seria o 8. Então seria 76,2 dividido por 8. Você vai encontrar o valor, tá, de 9,525 milímetros. Tá? Sempre importante colocar a unidade que você está trabalhando. No caso, convertendo para milímetros, então preciso colocar a unidade de milímetros, tá certo? Então olha só, 3/8 de polegada corresponde exatamente 9 milímetros 525 milésimos, tá? Ou 9,525 milímetros, tá ok? Vamos fazer mais um exemplo, tá? Para você observar que é a mesma coisa. Então, olha só, aqui você tem 5/16, tá, de polegada. Então é o mesmo processo. Você vai pegar o numerador, que é o 5, multiplicar por 25,4, como já explicamos, é uma constante, dividir pelo denominador, que é o 16. Então aqui você vai encontrar, ó, 5 vezes 25,4, 127. Dividido por 16, você vai ter 7,9375 milímetros. A vez de arredondamento, tá, eu posso eliminar essa última casa, tá? Então, no caso, como um valor até 5, eu simplesmente elimino ela. Se fosse um valor maior do que 5, eu transformaria esse 7 em 8 e eliminaria a última casa. Tá bacana? Trabalhar apenas com a escala decimal, 3 casas após a vírgula. Então, olha só, 5/16 de polegada vai corresponder para mim a 7,937 milímetros. Bacana? Beleza. Agora aqui, ó, nesse exemplo, é um detalhe que vai aparecer que é um pouco diferente.
que é a questão da polegada inteira. Então, nessa situação, você tem uma fração e você tem uma polegada inteira. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Você vai primeiro fazer o cálculo da fração e depois somar com o valor da quantidade de polegada inteira que você tem aqui. Lembrando que cada polegada inteira corresponde a 25,4 milímetros. Então, como é que vai ficar isso aqui? Primeiro vamos desenvolver a fração. Então, seria 9 vezes 25,4 dividido pelo denominador, que nessa situação é 16. Então, 9 vezes 25,4, a gente encontra o valor de 228,6 dividido por 16, tá? Fazendo aqui, a divisão, a gente encontra o valor de 14,287, já arredondando. Se fosse somente o valor de fração, a resposta seria essa. Mas aqui tem uma polegada inteira. Então eu preciso pegar aquele valor e somar com essa polegada inteira. No caso aqui é uma polegada inteira apenas, então eu vou somar com 25,4. Se fosse 2 polegadas, aqui eu teria que somar com 50,80, ou seja, 2 vezes 25,4. Então, somando isso aqui, vírgula debaixo de vírgula, 7, 8, 6,93. Então, a gente encontra o valor correspondente, né, de 39,687 milímetros. Então, uma polegada de 9,16, convertendo para milímetros, corresponde a 39,687. Bacana? Espero que tenha entendido. Então, pessoal, aqui já estamos tratando do segundo caso. Então, no segundo caso, a gente vai converter de milímetros para polegada ordinária. Então, seria o inverso do primeiro caso. Então, no primeiro caso, a gente converteu de polegada ordinária para milímetros. Agora seria de milímetros para polegada ordinária. Então, como é que seria esse processo? Então, esse talvez seja o que é mais complicado dos 6 casos, porque vai envolver essa matemática aqui. Mas é bem tranquilo. Você pega o valor a ser convertido e divide por 25,4. O resultado dessa divisão você multiplica por 128 e coloca na base 128 para se obter uma fração. Então vamos fazer esse exemplo aqui para que vocês compreendam como é que funciona. Então, olha só, deixa eu pegar a calculadora, 9,525 dividido por 25,4. Vocês vão encontrar o valor de 0,375. Esse valor você multiplica por 128. Você encontra o valor de 48. Então aqui você vai colocar 48, que é o resultado do valor que eu quero converter dividido por 25,4 e depois multiplicado por 128. E coloco na base 128. O que eu tenho que fazer aqui agora? Como eu quero a resposta em fração, eu tenho que simplificar aquele valor. Então, como é que a gente simplifica? Você pode dividir por 2, por 2, por 2, ou encontrar um valor que é divisível, né, maior, que seja mais rápido. Então, se a gente pegar ali, 48 e dividir por 4, vamos fazer aqui direto por 4, e o 128 também tem que ser por 4, então aqui você vai encontrar 12, né? 128 dividido por 4, você vai encontrar 32. Preciso simplificar mais uma vez? Sim, tá? Aqui permite ser simplificado mais uma vez. Então, por quanto ali que a gente poderia simplificar ali o 12? Por 4 novamente? Sim. Então, 12, né, por 4 e o 32 por 4. 12 por 4, 3. 32 por 4, 8. Conseguimos simplificar mais aquele valor? Não. Então aqui seria a resposta final. Coloca a unidade, que seria polegada. Então ali temos o resultado. Tá? Então
9,525 milímetros equivale convertendo a 3/8 de polegada, tá certo? Bacana? Aqui mais dois exemplos para a gente desenvolver, tá? Vocês podem apertar pause agora no vídeo, tentar fazer esses dois primeiramente, tá? E depois que vocês fizerem, vocês dão sequência e assistem o vídeo para ver a resposta. Então já vou adiantar aqui que o vídeo vai ficar longo. Então seria, ó, 15,875 milímetros para se converter para polegadas. Vou usar a mesma fórmula do princípio. Olha só, vou pegar o valor a ser convertido, que é 15,875, dividido por 25,4, é sempre o mesmo processo, vezes 128, tá? E coloco na base 128. Então, se eu pegar aqui, ó, 15,875 dividir por 25,4, eu encontro o valor de 0,625. Agora eu multiplico por 128. Eu encontro o valor de 80. Coloco na base 128. O que eu preciso fazer aqui agora? Preciso simplificar, tá? Então, se eu simplificar aqui, ó, diretamente por 8, que é possível, eu vou dividir aqui por 8 e vou dividir aqui por 8. Então, se você pegar 80 e dividir por 8, será 10. 128 dividido por 8 será 16. Esse valor ainda é possível simplificar mais novamente? Sim. Por quanto? Por 2? Então seria 10 por 2, 16 por 2. 10 por 2 seria 5. 16 por 2 seria 8. Consigo simplificar mais? Não. Então a resposta final seria 5/8 de polegada. Então 15,875 milímetros equivale, convertendo, a 5/8 de polegada. Tá certo? Bacana. Esse aqui é um caso também que exige um pouco de atenção, porque se você observar o valor, que é 31,75, é um valor que é maior que 25,4. Então o que isso significa? Significa que aqui dentro desse valor existe um valor inteiro, existe uma polegada inteira. Então sempre que você tiver um valor que é maior que 25,4, é necessário que você subtraia essa polegada inteira para que fique um valor menor que 25,4, que aí sim será uma fração. Se você jogar o valor do jeito que está aqui, nessa fórmula, você vai ter problema. Então o que temos que fazer aqui, nesse caso? Subtrair 25,4, ou seja, vírgula debaixo de vírgula aqui, fazendo mais rapidamente na calculadora, 31,75 menos 25,4, a gente encontra o valor de 6,35. O que significa? Que dentro desse valor tinha uma polegada inteira. Como esse valor agora é menor que 25,4, não precisa subtrair novamente, já cai no valor de fração. Então o valor que eu vou jogar aqui na fórmula vai ser esse 6,35. Então será, ó, 6,35 dividido por 25,4. Esse resultado eu multiplico por 128. Coloco tudo na base 128. Né? Então fazendo aqui, ó, rapidamente, 6,35 dividido por 25,4. A gente conta 0,25 vezes 128, eu encontro o valor de 32. Na base, 128. Como eu quero um valor que seja um valor em fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar. Então, no caso ali, vou simplificar dividindo diretamente por 8. Né? Então, se eu pegar aí 32 dividido por 8, 4. 128 dividido por 8, 16. Ainda consigo simplificar novamente? Consigo, dividindo por 4. Então, divido aqui por 4 e aqui por 4. 4 por 4 será 1. 16 por 4 será 4. Então, a resposta, né,
da fração seria 1/4. Mas não teve a polegada que eu subtraí, no valor inteiro? Preciso colocar na resposta final. Então, subtrair 1 polegada aqui, 25,4. Então, a resposta seria 1 polegada e 1/4. Então, 31,75 milímetros, convertendo, transformando, seguindo esse processo, eu vou encontrar a resposta de 1 polegada e 1/4. Bacana? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, assistam novamente. Então, agora já estamos partindo para o terceiro caso, onde vamos converter agora de polegada para polegada, ou seja, de polegada ordinária para polegada decimal, tá? Uma representação de polegada que a gente utiliza, por exemplo, no micrômetro. Então, como é que seria essa conversão? É bem simplificado, tá? Olha só, aqui você tem 3/8, mas 3/8, né? Não seria 3 dividido por 8? Não seria isso? Né? Seria. Então, se você pegar a calculadora aí, ó, pegar 3 e dividir por 8, você vai encontrar o valor de 0,375. Então, justamente essa é a resposta. 0,375 polegadas, ou seja, é uma representação decimal dessa fração de 3/8 de polegada, tá? Então, 3/8 de polegada representa de forma decimal, também em polegada, 0,375 polegadas, ou 375 milésimos de polegada, se preferir. Aqui tem outro exemplo, que é o mesmo processo. Então, você vai ter 7/8, ou seja, 7 dividido por 8, tá? Então, se a gente dividir aqui 7 por 8, eu vou encontrar 0,875. Então, justamente a resposta seria 0,875 polegadas. Bacana? Nesse terceiro exemplo, eu tenho 1 polegada inteira e 9/16. Então, como eu faria? Os números inteiros não ficam antes da vírgula? Então, eu vou deixar esse 1 para ser colocado antes da vírgula e vou fazer a divisão da fração. Então, como é que ficaria isso? 9 dividido por 16, que é a fração que temos aqui. 9 dividido por 16. Eu vou encontrar o valor de 0,5625. Se fosse somente a fração, a resposta seria essa, mas temos a polegada inteira, então preciso adicioná-la antes da vírgula. Então a resposta ficaria 1 polegada inteira, que é essa polegada que está aqui, vírgula 5.625. Arredondando isso aqui, eu posso eliminar esse 5. Coloco a unidade. Então eu tenho aqui convertendo, tá? Que 1 polegada e 9/16 corresponde a 1,562 polegadas. Então aqui seria uma conversão de polegada para polegada, só que polegada ordinária para polegada decimal. Ok? Bacana? Vamos lá, meus amigos, convertendo aqui agora, partindo, né, para o quarto caso, que seria o inverso do terceiro caso, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai converter de polegada decimal para polegada ordinária, tá? Transformando de polegada decimal para polegada ordinária. Como é que eu faria isso, tá? É uma regrinha que tem que ser seguida. Você vai pegar o valor, nesse caso, 0,375, e vai multiplicar por 128. Dividir isso por 128. Simples assim. Então, olha só. Você tem ali, ó, 0,375 vezes 128. A gente encontra o valor de 48. Coloco na base 128.
Eu não quero a resposta de maneira fracionária, de maneira ordinária. Então, o que eu preciso fazer ali agora? Preciso fazer a conversão. Então, basta eu pegar ali agora, simplificar. Nesse caso aqui, vamos simplificar direto por 8. Então, eu vou ter aqui 48 por 8 seria 6. 128 dividido por 8 seria 16. Consigo simplificar mais uma vez? Consigo, tá? Por 2. Então, aqui por 2 e aqui por 2. Então, aqui vamos encontrar 6 por 2 será 3, 16 por 2 será 8. Consigo simplificar mais uma vez? Não. Então, aqui seria a resposta final. Nesse caso, tá? 3/8 de polegada. Então, 0,375 polegadas equivale a 3/8 de polegada. Bacana? Segundo exemplo, mesmo processo. Você pega o valor, multiplica por 128, põe na base 128, simplifica. Então, olha só, nesse caso, 75 centésimos, né, de polegada, ou seja, 0,75 vezes 128 na base 128, tá? Então, se eu pegar aí, ó, 0,75 vezes 128, eu encontro o valor de 96 na base 128, né? O que eu preciso fazer agora? Simplificar. Então, nesse caso aqui, ó, vou dividir por 8 e aqui por 8, tá? 96 por 8, a gente encontra 12. 128 dividido por 8, a gente encontra 16. Consigo simplificar novamente? Consigo. Por 4, tá? Simplificação, para quem tem dúvida, você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, precisa dar um número inteiro. Quem tem dificuldade, vai dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, até chegar no valor. Quem já tem um pouco já de conhecimento, já pode dividir direto, no caso aqui por 8, e nesse caso aqui por 4. Então aqui seria 12 por 4, 16 por 4, 12 por 4 seria 3, 16 por 4 seria 4. Consigo simplificar novamente? Não. Então a resposta final, coloca a unidade, seria 3/4 de polegada. Então olha só, 0,75 polegadas decimais equivale a 3/4 de polegada ordinária. Bacana? Nesse último exemplo, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem 2 polegadas, né? 2,625. Nesse caso, o 2 é um número inteiro. Então ele já vai direto para a resposta final. Eu preciso calcular a fração. A fração é dízimo, que é menor do que o inteiro. Então eu preciso pegar somente esse valor após a vírgula para fazer a conta e encontrar o seu valor de fração. Então ficaria assim, ó, 0,625, que é o valor aqui, tirando as 2 polegadas inteiras, vezes 128, coloco na base 128, certo? Então, agora eu faço a multiplicação, 0,625 vezes 128, eu encontro o valor de 80, coloco na base 128. Como eu quero a resposta em fração, o que eu preciso fazer aqui agora? Simplificar. Vamos simplificar por 8, que já é um valor conhecido. Então, se você pegar 80 e dividir por 8, você vai encontrar 10. 128 por 8, você vai encontrar 16. Consigo simplificar mais uma vez? Consigo. Por quanto? Por 2. Então, no caso, será aqui por 2 e aqui por 2. 10 por 2 será 5. 16 por 2 será 8. Consigo simplificar mais uma vez? Não consigo. O que está faltando ali para a resposta final? Não tínhamos 2 polegadas inteiras aqui. Preciso jogar essas 2 polegadas inteiras direto na resposta final. Então seria aqui, ó, 2 polegadas e 5/8. Beleza?
Espero que tenha entendido o quarto caso, tá? Lembrando que são 6 casos. No quinto caso, a gente vai converter de polegada decimal para milímetros, tá certo? Como é que é feito isso? Então, olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de valores que estão em polegada decimal e eu preciso converter isso para milímetros. A gente não sabe que uma polegada corresponde a 25,4 milímetros. Então, nessa situação, basta eu pegar o valor que está em polegadas e multiplicar por 25,4. Olha só, eu tenho aqui o valor de 0,375. Eu simplesmente, o que eu faço? Eu multiplico esse valor vezes 25,4. Qual vai ser a resposta? Vamos pegar nossa amiga calculadora. 0,375 vezes 25,4. A gente conta o valor de 9,525 milímetros. Bem tranquilo, tá? Então, basta eu pegar o valor, multiplicar por 25,4, já encontro a resposta diretamente em milímetros. Segundo exemplo, 0,75 polegadas, mesma coisa, eu pego o valor, multiplico por 25,4, 0,75 vezes 25,4, eu encontro 19,05 milímetros. Então, muito bem, 0,75 polegadas corresponde a 19,05 milímetros. Tá? Nesse terceiro exemplo, olha só, eu tenho 2 polegadas inteiras aqui, não é? Preciso separar, fazer alguma coisa diferente? Não, no quinto caso não tem nenhuma observação diferente, independente de quantas polegadas inteiras que tem. Basta eu pegar o valor, da mesma forma que está aqui, multiplicar por 25,4, tá? Então vamos lá, 2,625 vezes 25,4, eu encontro 66,675 milímetros. Tá aí, esse é o valor que 2,625 polegadas corresponde a milímetros, 66,675 milímetros. Muito fácil, muito tranquilo esse quinto caso, espero que tenha entendido. Então, pessoal, finalmente chegamos no último caso, que é o sexto caso de conversão dessa nossa videoaula. Nesse último caso, né, será o inverso do quinto caso. Então, a gente irá converter agora de milímetros para polegada decimal. Se no quinto caso, para transformar de polegada decimal para milímetro, nós multiplicamos por 25,4, nesse caso a gente faz o inverso, que seria uma divisão. Então a gente vai dividir, nesse caso, por quanto? 25,4. Basta pegar o valor que eu quero converter e dividir por 25,4. Tá certo? Eu vou encontrar a resposta. Então nesse caso seria 9,525 milímetros dividido por 25,4. A gente encontra o valor de 0,375 polegadas. Bem simples também, tá? Pego o valor, divido por 25,4, encontro o valor em polegada decimal. Nesse segundo exemplo, você tem 22,225 milímetros. Para transformar, basta dividir por 25,4. Então vamos lá, 22,225 dividido por 25,4, a gente encontra o valor de 0,875 polegadas, certo? No último caso, a gente vê que é um valor 39, é um valor que está maior que 25,4. Preciso retirar essa polegada inteira, como a gente fez lá no segundo caso?
não preciso, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Da mesma forma que está aqui, eu pego o valor e divido por 25,4. Então, se a gente pegar aqui, ó, 39,6.875 e dividir por 25,4, a gente vai encontrar o valor de 1,5625. Arredondando, para a gente ter apenas 3 casas após a vírgula, eu posso eliminar esse 5. Então, nós temos 1,562 polegadas. Tranquilos? Então, esses foram os 6 casos de conversão de unidades que trabalhamos aí. Esse era o intuito dessa videoaula. Se teve alguma dúvida, se teve alguma parte que você não entendeu, assista novamente o vídeo, tá? Muito obrigado a quem está conosco aí até agora e até a próxima videoaula.